Boa tarde a todos. Como o Rogério me apresentou, então eu sou pós-graduando da Federal de Santa Catarina, num período em que eu estou terminando meus créditos e começando a dar as balizas gerais da minha tese. E a ideia então é continuar estudando o problema da demarcação e ver quantas andas o debate e o desdobramento da discussão. Eu, como o Rogério falou, fiz graduação em Santa Maria, licenciatura, mestrado, e o Rogério praticamente me orientou todo o mestrado. No finalzinho ele veio para cá, mas foi o meu orientador do mestrado, né? Que me deu essa ideia de estudar esse assunto e me interessa bastante. Mas a fala de hoje, ela contempla alguns pontos da minha discussão, mas eu pensei em fazer uma abordagem mais geral, até porque é uma disciplina, né, de filosofia da ciência, então é importante vocês não terem uma visão sempre panorâmica do debate, né? E então o que eu vou apresentar aqui já direto algumas críticas da Susan Haack, pensando que na elaboração, à medida que ela vai reconstruindo as ideias dele, a gente vai poder entender um pouco das ideias dele, que eu vou poder explicar para vocês, e as críticas, que algumas a gente pode discutir aqui se são adequadas ou não. Antes eu pensei em fazer uma breve apresentação do Popper, porque ele, de fato, ele é um dos filósofos talvez mais conhecidos assim no cenário intelectual, não só circunscrito à filosofia, né, mas ele tem uma certa fama para além da academia. Ele de fato conquistou algumas pessoas que prestigiam a sua obra e que se interessam pelas suas ideias. E aí eu listei algumas das principais obras e eu vou comentar um pouquinho sobre elas para vocês terem uma ideia. Essa aqui não é uma lista que esgota, obviamente, a obra dele, é apenas o que a gente pode julgar algumas importantes. A primeira é a Lógica da Pesquisa Científica, que aqui está na data original, publicada em 1934. Ela foi publicada em alemão, ela ficou em língua alemã até 59, quando depois eles traduziram ela para o inglês. E essa obra é uma obra em que ele vai desenvolver vamos dizer assim, o núcleo das suas ideias contra o positivismo lógico, né? Contra o Círculo de Viena, contra os seus, como dizia um dos positivistas lógicos, que é a grande oposição oficial, né? Popper seria a oposição oficial. Apesar de haver alguns mal-entendidos no sentido de colocar ele como um positivista lógico ou rotular ele como sendo um participante do círculo, ele sempre renegou essa ideia e nunca aceitou. Ele não se considerava de forma alguma um positivista lógico, no sentido que a gente pode caracterizar na sequência com respeito às teses, né? Gente, eu vou ficar falando assim, vocês podem fazer perguntas, dúvidas, fiquem à vontade para interferir, tá? Apesar de o modelo estar de uma palestra, eu acho que antes disso é uma aula, né? Então, essa é uma obra muito importante, é uma obra relativamente difícil, eu considero uma obra um pouco difícil. A primeira parte, ela é o tipo de obra que todo mundo lê até mais ou menos o 5º, 6º capítulo. Todo mundo começa. Isso é uma fala de um professor lá da UFSC. Ele diz assim, Popper... Aqui nessa disciplina é obrigatório até o 5º. Que até ali ele é bem palatável, todo mundo sabe. Mesmo a tradução em português tá razoável. E então você vai lendo. Eu fui um dos alunos que optou por Popper porque, vamos lá, é bom quando a gente lê filosofia, começa a entender e aquilo vai sendo um pouco palatável, assim. Não é uma coisa como um Heidegger, assim, que você tem bastante dificuldade, você tem que entrar todo num conjunto de termos e expressões que não são muito simples não de entender. Então, a hermenêutica do Popper não é tão complexa.
Ok, mas aí a gente tem um Popper que publica em 34 essa obra, ele tem alguma fama, algum impacto, mas ele vai fugir da guerra, ele vai para Nova Zelândia, né, por causa da guerra, e vai ter alguns escritos que chamam-se escritos de guerra, que um deles é a Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, que é um escrito político, um escrito em que ele vai colocar parte da sua filosofia da ciência, parte da sua discussão sobre ciência a serviço de fazer críticas, né, principalmente a Platão, Hegel e Marx. Né? Os totalitaristas, que ele vai chamar, os defensores da democracia, os antidemocratas, os defensores de uma sociedade fechada. Assim, eu só comento isso, eu não entendo muito dessa parte política do Popper, eu acho que seria interessante tentar entender como que ele consegue fazer essa transposição assim, de uma discussão teórica e como que ele ataca esses modelos. Aqui é uma discussão bem política, tem gente que acha que ele é injusto, com alguns intérpretes que ele é injusto com Platão, um pouco injusto com Hegel, com Marx, mas aí é aquela discussão mais exegética mesmo. Enfim. Miséria do Historicismo é um livro mais denso, é um livrinho pequeno, em que o pessoal diz que dá para te ler como uma continuidade da Miséria, a Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Conjecturas e Refutações já é uma coletânea de artigos que complementa a lógica da pesquisa científica. Então, você tem alguns desenvolvimentos, alguns aperfeiçoamentos, uma coletânea de artigos. E esse conhecimento objetivo, uma abordagem evolutiva, aí é uma guinada mais metafísica que o Popper tem. Esse também é uma coletânea de artigos, algumas reconstruções de alguns tópicos principais, mas eu acho que tem mais de interessante lá realmente essa nova guinada metafísica que ele tem com a teoria dos três mundos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aí ele vai desenvolver toda uma metafísica que a ideia é conseguir dar um aporte para a sua discussão em epistemologia. Né? Ele vai falar, a gente vai comentar aqui sobre conhecimento objetivo e talvez possa ajudar, né, a compreender por que às vezes até mesmo as críticas que são feitas a ele é confusa, porque ele usa essas expressões, né, conhecimento objetivo, objetividade. Essas são algumas obras, tem outras. O Rogério me comentou sobre uma que ele escreve junto com isso, que é um neurocientista, que os dois vão desenvolver uma discussão ali, uma espécie de dualismo de interação, né? Dualismo cartesiano, ele defende o dualismo cartesiano. Tem um pessoal que não entende muito como é que o Popper consegue se envolver com essa discussão e por que ele vai defender um dualismo. Eu nunca entendi muito bem também, eu já vi comentários do quanto é esquisito isso, né? Mas para ele é porque é uma metafísica, de certa forma, que ajuda a iluminar certas discussões, então ela não deve ser deslegitimada, não deve ser atacada e descartada facilmente. Né? Esse é um ponto interessante de ver como o Popper é um filósofo do século XX que não adota uma posição antimetafísica. Né? Ele, de fato, a metafísica sempre ele acha que faz parte do bojo de discussões legítimas e que devem ser feitas, apesar dela ser diferente da ciência empírica, né? Segundo os seus próprios critérios. Então, continuando assim, nessa primeira abordagem, comentando sobre algumas curiosidades e uns embates que ele teve. O do positivismo lógico é algo que é comum, se vocês forem ler qualquer literatura de filosofia, de apresentação de filosofia da ciência, o contraponto entre positivismo lógico, Círculo de Viena, empirismo lógico e Popper, racionalismo crítico, de fato é muito fecundo fazer uma comparação entre eles. Só que aqui é uma curiosidade, né? O Popper ele tem uma autoestima grande. Ele é um cara de uma autoestima muito grande, porque ele coloca na sua autobiografia, que ele diz assim, lá para os anos 80, essa autobiografia dele, e ele diz assim, é sabido que o positivismo lógico está morto.
Aí ele coloca, a pergunta que deve ser feita é quem matou o positivismo lógico? E aí ele se coloca como o algoz, assim, aquele que fez a crítica. Né? O que é, assim, historicamente a gente sabe que não é bem verdade. Né? Primeiro, o que a gente quer dizer com o positivismo lógico está morto? É uma questão, quer dizer, enquanto um projeto filosófico de unificação da ciência por via de uma linguagem única, um projeto nesse sentido, talvez ninguém tenta levar a cabo, mas uma série de outras atitudes que os positivistas lógicos tinham ainda permanecem em outros autores. Né? Então, em que medida o racionalismo crítico, que é o, vamos dizer assim, é o nome da filosofia que ele produz, também não está morta. Né? A gente vai poder ver aqui que, se não está morta, pelo menos está sofre de muitas dificuldades, né? Tem muitos problemas, para dizer no mínimo. Aí, um outro ponto. Popper e Wittgenstein. Só uma curiosidade, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou senão vale a pena procurar, o que chama de um pequeno embate que teve num seminário em que o Bertrand Russell chamou o Popper para falar sobre problemas na filosofia, sobre questões relacionadas a regras ou coisas do tipo, e na plateia estava o Wittgenstein. E o Popper estava lá discorrendo na sua palestra, falando sobre problemas filosóficos. E a gente sabe que, pelo menos, o Wittgenstein do Tractatus é um Wittgenstein que não aceita que existam problemas filosóficos a rigor. E essa é o que contam, né? Pelo menos da versão dos popperianos, que é o que eu mais conheço, que daqui a pouco o Wittgenstein estava mexendo com atiçadores, um negócio de mexer no fogo. Isso. Ele estava lá mexendo assim, e o Popper lá discorrendo, e ele chega mais ou menos assim, levanta e pergunta, dá um exemplo de um problema filosófico, né? E apontando assim. De um enunciado. E aí o Popper responde, olha, um problema filosófico, uma regra moral, na verdade a questão era uma regra moral, né? E aí o Popper responde, ameaçar o palestrante com um atiçador de fogo. É um exemplo de uma regra moral que você não se deve fazer. E aí, segundo o Popper e os popperianos, né, porque aí a gente tem um embate de narrativas, o Wittgenstein não gostou daquela resposta e saiu porta fora e criou um climão, uma torta de climão na palestra. Mas dizem outros autores que não foi bem assim também, que houve uma réplica, que o Popper também gaguejou e não respondeu bem. Mas tem um livro só sobre esse episódio que chama Wittgenstein e o Atiçador. O Atiçador de Wittgenstein Popper. Popper é atiçador. Isso. É o Atiçador de Wittgenstein. Isso. Eu não li, eu sei que tem. Bem, eu comento isso por quê? Porque é interessante como é que você consegue fazer filosofia no século XX. Pelo menos o século Popper, como a gente viu, ele nasceu em comecinho do século XX, vai percorrer todo o século XX e vai fazer uma filosofia ao lado das discussões sobre linguagem, que é praticamente impossível. Quer dizer, mesmo filósofos que a gente chama assim de continentais, de alguma forma lidam com linguagem também. Muitas propostas filosóficas precisam responder ou se posicionar com respeito a esse grande paradigma de discussão que é as questões de linguagem. E o Popper sempre mencionou que ele não gosta de discussão sobre linguagem porque ele entende... Acho que tem que botar Gael. Ele entende que, bom, é uma discussão sobre termos, sobre palavras, e isso não é o que importa, a gente tem que discutir sobre as coisas, sobre problemas legítimos. Então, é um embate que é interessante assim, de entender como que você tenta se fazer uma filosofia sem discutir linguagem. O que assim, é só um ponto retórico também da parte do Popper, porque ele discute, num certo sentido, linguagem. A gente discute conceitos, definições, distinções. Então, é algo que eu acho, sempre me chamou muita atenção, né? Ligou, não tá nada ali, Robson? Não, aqui. Tá aparecendo como ligado aí? Apareceu. Tá.
Um terceiro ponto, Popper é muito lembrado como aquele que tinha antipatia a Marx ou marxismo, a Freud e seus seguidores, e o Adler, que é uma espécie de herdeiro do Freud, com o qual o Popper trabalhou. E eu acho que isso, assim, é um pouco... é verdade, Popper conheceu essas obras, ou leu, e se posicionou criticamente contra elas. Mas isso é só um ponto das discussões. Quer dizer, eu acho que o que mais importa é que ele está tentando produzir uma noção de ciência que, de alguma forma, não casa com essas propostas, né? Mas eu acho que o erro seria achar que, por exemplo, com respeito à psicanálise, ele chega a dizer, pode ser que esse negócio seja verdadeiro, né? Mas a gente não consegue metodologicamente tratar isso. Há uma discussão, uma literatura muito interessante que mostra de que maneira talvez Popper não leu direito, deveria ter alguns desdobramentos na obra do Freud, que é obviamente refutável, é testável. E então há uma discussão interessante a se fazer e que não é simples como simplesmente ele que refuta ou ele derruba essas posições, né? O Adler, ele trabalhou com Adler e na verdade, eu só conheço uma anedota que ele conta lá com respeito ao Adler, em que o Adler consegue explicar qualquer comportamento de um indivíduo, e isso ele ficava, como assim? Você não consegue... você consegue dar conta de qualquer comportamento, e isso não parece que a teoria está sempre blindada, né? Mas eu nunca vi uma discussão mais fina sobre isso. Ok? E o terceiro ponto é um embate que ocorreu entre Popper e os frankfurtianos, assim, que eu coloquei aqui, que ficou conhecido como a querela do positivismo. Novamente, aquela coisa, positivismo é um termo bastante ambíguo, depende do que você quer dizer com isso. Em geral, pode estar associado ao positivismo de Auguste Comte, aquele modelo lá dos três estágios da humanidade e tal. E um certo elogio, um certo apreço pela ciência que seria um pouco descabido, seria um pouco ingênuo. E a escola de Frankfurt, obviamente, né, como herdeiros ali de uma tradição marxista, de crítica social, vai debater com Popper e não vai entender muito bem algumas ideias que ele tem. Entre elas, a ideia de um certo monismo metodológico. Quer dizer, o Popper acha que existe um método na ciência. O método científico é de conjecturas e refutações. E não importa se você está fazendo física, se você está fazendo no âmbito das ciências sociais. Ele acha que não há uma diferença muito grande, e nesse sentido ele está se colocando contrário a uma tradição da filosofia alemã, que é fazer aquela distinção entre ciências que usam de compreensão, né, e ciências de explicação. A distinção de compreender e explicar, que é bem tradicional, que se usa ainda para fazer uma separação entre esses dois modos de compreender os fenômenos, e que o Popper ele está se colocando um pouco crítico dessa tradição. E isso é interessante assim de entender como que ele na filosofia alemã é diferente. Ele não é nem um neo-hegeliano e nem assim um neo-kantiano. Ele tenta se colocar numa posição alternativa que ele vai chamar de racionalismo crítico. Mas, assim, resumindo só para vocês o que eu conheço dessa discussão, é que não foi muito frutífero esse debate, porque ele debate com Adorno, eles ficam discutindo a questão de positivismo, depois vem o Habermas novo, um Habermas ainda que estava desenvolvendo essas ideias, faz uma série de críticas mostrando que a racionalidade, qual é o fundamento da racionalidade? O Popper não consegue dar um fundamento substancializado. Ele acha que o fundamento é uma tomada de decisão, uma espécie de adesão pelas suas consequências. Então é uma espécie de... o professor Gustavo Capone, por exemplo, disse que isso aí ideias do
do utilitarismo germinando na Áustria, ali, com o Popper e outros. É uma tese interessante, historiográfica. Ok. Bom, então, feito essa breve apresentação, esses pontos, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, alguma curiosidade, senão eu vou passar para o que propriamente seria a continuidade da apresentação, que é focada aí no artigo da Susan Haack, que é esse diga não ao negativismo lógico. Essa coisa, negativismo lógico é um termo esquisito, parece uma coisa... o que você quer dizer? Parece um místico, parece uma coisa meio mística, né? Mas a ideia é tentar entender quais as dificuldades que você aceitar uma posição em que a negação, ou seja, de que evidências negativas, em princípio, sustentariam uma teoria. Como que a gente só abandona certas hipóteses, certas teorias, quando a gente tenta testar e mostrar que elas estão erradas, mas elas não se mostram assim. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Susan Haack está viva, é uma filósofa britânica que está produzindo, ela é muito profícua, assim, ela produz muito, e começou estudando lógica, passou por epistemologia, desenvolveu uma filosofia da ciência, e ultimamente ela está envolvida, eu não sei, isso parece um movimento padrão dentro de alguns filósofos, ela está hoje falando sobre filosofia do direito, assim, parecido com alguns outros percursos de outros filósofos. Faz um pouco de sentido, porque se vocês pegam as ideias de ciência, de apropriação, de como que você discute certas questões, como que isso reflete nas tomadas de decisão no direito, por exemplo, que é uma coisa que o Popper impactou. Então eu escolhi ela por dois motivos. Porque esse texto sempre me deixou... Eu achei ele muito combativo, assim, ela é muito combativa, e porque ela reconstrói, de fato, as ideias principais do Popper, e, nesse sentido, é interessante para fazer uma exposição. E aqui são as seções do artigo, e eu vou seguir tal qual. A primeira seção ela comenta o que é comum, Popper como aquele filósofo que ele chega a ser invejado por outros, no sentido de que nenhum conseguiu fama, impacto, relevância, menções como ele. Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida, eu acho que Thomas Kuhn compete com ele em certos setores, pelo menos na filosofia eu acho que até mais, mas fora dos muros acadêmicos, o Popper ainda tem bastante menção. Acho que entre cientistas ele é mais influente, né? Entre cientistas praticantes. Isso, é a frase que ela tira do David Stover aqui, que é: se você topar com um cientista de meia idade ou mais velho, você quase certamente encontrará uma filosofia da ciência que consiste em vestígios de popperianismo lembrados pela metade. Esse daqui é do Stover, é um crítico do Popper. Se vocês colocarem na internet, aí tem alguns livros e ele realmente é bem ácido. E aqui, então, essa primeira sessão ela faz esses comentários da aceitação, né, do Popper entre os cientistas, e depois também os críticos, que não são poucos e não popam assim, acidez nas suas críticas. Porque, teoricamente, ele teria uma filosofia bastante cheia de slogans, com algumas afirmações de efeitos, como ela comenta, e o que seria, aqui eu acho difícil isso, mas é comum se dizer que ele, junto com alguns outros filósofos, teria pavimentado, né, a discussão de tal modo que desdobramentos da filosofia da ciência que questionaram de maneira exacerbada a noção de racionalidade, a noção de
teoria científica, de capacidade da ciência ser um empreendimento epistêmico, legítimo e que consegue explicar o mundo, né? Na verdade, todas aquelas noções de evidências, de validade, isso tudo é colocado em xeque por certas tradições que, principalmente os sociólogos da ciência, mas outros pensadores também, que na verdade a ciência seria um jogo de interesses, com negociações. Isso o Severo vai comentar. Eu acho que no final do discurso dele ele sempre comenta que esses autores assim bastante questionadores com respeito à ciência como um ambiente tão propício para se criar resultados que não questionáveis, quer dizer, você tem problemas internamente. O Popper teria sido aqueles que na ânsia de montar essa noção de ciência afinada com a racionalidade, teria exagerado um pouco. E nesses exageros a gente se confunde muito bem o que seria uma concepção de ciência estritamente racional e filosoficamente fundamentada com a prática científica mesmo. Quer dizer, a prática parece que não casa com aquele modelo, então tem que se revisar esse modelo. Acho que o Thomas Kuhn se presta um pouco mais nesse sentido de fragilizar esse ideal de ciência, né? Aí aqui a Susan Haack vai falar sobre que ela teme que os críticos sejam certos, mas que a coisa é mais complicada e que vale a pena, então, a gente ir direto nos textos deles e tentar entender aonde que ele resbala realmente para o que ela vai chamar de um ceticismo. Ceticismo, ou seja, vai dizer que o Popper, apesar de uma série de termos, de conceitos, ele, no final das contas, ele é um cético. E aí a gente pode perguntar, mas qual o problema de ser um cético? Né? A gente que é na filosofia sabe que os céticos é uma posição legítima, mas eu acho que ele não gostaria de ser acusado de cético. Né? Ele tá num registro em que ele quer explicar o que a ciência tem de especial, digamos assim. Ele é o que, eu não sei se você vai chegar a passar para vocês, o que o Newt Smith... Aqui ninguém sabe que eu sou Severo. O Rogério, desculpa, eu chamo de Severo, porque eu ainda tenho do tempo que eu chamava ele de Severo Snape. Então tem um outro texto do Newt Smith que é Ciência, Racionalidade, não lembro outro, mas enfim. E lá ele coloca o Popper dentro desse conjunto de autores que se colocaram essa tarefa de explicar o que a ciência faz de certo, né? Obviamente ela é um empreendimento epistêmico de sucesso. Então vamos reconstruir filosoficamente os elementos que são necessários e que ocorrem para que a gente entenda esse sucesso, né? Então você compra, o ponto de partida é que ela é o melhor empreendimento epistêmico que a gente conhece até agora. Bom, e aí a Susan Haack, tem outros autores, e ela chama isso de negativismo lógico, ou a grande ideia, ou a tese oficial do Popper, que a gente pode resumir aqui nessa frase aqui. Mas Popper veio a considerar a assimetria entre verificação e falseamento como crucial. Exemplos positivos, não importa quantos, não podem mostrar que uma alegação irrestritamente universal é verdadeira, mas um único contra-exemplo é suficiente para mostrar que é falsa. O Severo, acho que já deu uma aula sobre Popper, né? Então, a ideia central vocês entendem. O Popper, ele era avesso à ideia de que a gente consegue confirmar, verificar, provar, enfim, qualquer tipo de elemento que seria positiva, que seria um componente positivo para sustentar uma hipótese. Ele achava que isso, na verdade, é fácil de se conseguir. O interessante é quando a gente tenta
colocar a nossa teoria, ou a nossa hipótese, ou a nossa conjectura à prova, mediante algum tipo de teste, de experimento, e que isso não é uma questão só uma ideia dele, mas está chancelado pela lógica. A lógica clássica, o modelo do modus tollens, seria, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplificada, a chancela da lógica, para dizer que a gente pode fazer isso. Claro que isso está envolvido, a gente vai ver, está envolvido uma série de outros elementos, porque uma coisa é um sistema lógico formalizado, que tem as regras, a gente aceita, certo? Pode colocar num sistema axiomático, tem os axiomas, a gente consegue extrair os teoremas. Isso é uma coisa. Outra coisa é como é que você transpõe isso para a prática científica, né? Robson, o Popper chega a falar em conhecimento de teorias científicas, porque isso é uma coisa que tem algum livro dele que ele faz isso, porque é a questão que me dá... Conhecimento não é conhecimento... Só tem questão de falsidade. Nem a falsidade, nem a falsidade. Porque todo mesmo as nossas melhores teorias científicas vão... Não pode saber que uma teoria é falsa. Não pode, porque a gente vai aprender aqui, eu vou poder explicar aqui, que para poder ter uma teoria falsa, a gente tem que ter um conjunto de enunciados básicos que se entra em contradição com ela, a teoria é falsa, né? Certo. Só que esse conjunto de enunciados básicos, ele é relativo. Ele é relativo. Ele não é conhecido, estrito senso. Sim. Você pode mudar a base empírica. Uma teoria que até então Quando tu refuta uma teoria de Popper, a refutação tem que ser possível. Isso, é possível sim. Se tu aceita, se tu adota um certo conjunto de enunciados básicos. Só que esses enunciados básicos também estão a serviço do quê? Da comunidade científica. Né? Então tu não tem conhecimento nem de falsidade em Popper. Não, senão ele seria um falsacionista ingênuo, que é um falsacionista que acredita que existe, assim como existe o indutivista ingênuo que acha que prova verdade por base em indução, existiria o falsacionista ingênuo que acha que se você consegue ter uma observação que entra em contradição com a tua teoria, você provou a falsidade da teoria. Sim. Mas não tem isso. Sim. Apesar de explicar isso aí, eu não cheguei a falar disso assim. Sim. E aí aqui assim, em poucas palavras, né, o cerne é isso aí, evitar a verificabilidade, que a gente vai poder perceber, lógica indutiva, confirmação, apoio, e é o que ele fala, incitar o cientista a fazer conjecturas ousadas, altamente falseáveis e, portanto, improvável. Improvável aqui por quê? Porque quanto mais conteúdo empírico tem a tua hipótese, né, parece que é mais chance ela tem de ser provada falsa. Se eu digo, sei lá, ao menos uma pessoa aqui, tem uma carteira de identidade no bolso, e se eu digo 10 pessoas aqui têm uma carteira de identidade no bolso, e se eu digo todo mundo tem uma carteira de identidade no bolso, essa última é bem mais falseada. Eu preciso de um caso só. Então, a ideia de que você faça generalizações sempre mais robustas, com alto conteúdo empírico, porque aí você está se colocando mais em possibilidade de risco. Né? Claro, isso é um exemplo trivial, assim, mas é só para pegar a ideia de de que você colocar hipóteses ou teorias altamente improváveis, ao mesmo tempo, se a gente não conseguir mostrar que ela é falsa, elas estão informando alguma coisa sobre o mundo. Né? E aqui por oposição ao verificacionismo ou confirmacionismo, que vocês já devem ter lido, né? O Carnap e os positivistas lógicos, em geral, aceitavam que a gente consegue, no primeiro momento, verificar, mas depois eles vão revisando isso e vão percebendo que a verificabilidade é muito forte. Então a gente tem a ideia de confirmação. Quem desenvolve muito é o Carnap, que vai tentar desenvolver uma lógica indutiva. O Rogério sempre fala sobre isso. Mas é claro que colocar em oposição isso aqui, isso é uma coisa que eu menciono na minha dissertação, é um pouco é injusto historicamente, é impreciso. Porque alguém está falando em linguagem, eles estão tentando construir uma linguagem falando de significado. Quer dizer, você está fazendo uma teoria do significado que também ajuda a tomar decisões com respeito à cientificidade. Você pode dar um tratamento demarcacionista para o critério de verificabilidade
e o critério de confirmacionista do Carnap. Mas isso aí é um pouco de... É uma forçação de barra, de certa forma. Então, nesse sentido, pelo menos para os propósitos de uma discussão sobre demarcação, que é o que eu estudei, não funciona. Mas, de qualquer forma, o outro elemento interessante é a questão dos positivistas lógicos, que de alguma forma não eram céticos com respeito à indução. Aquela coisa do Hume lá, de que a gente não sabe se o Sol vai nascer amanhã, a despeito de todas as observações e conhecimentos que a gente tem. Por quê? Porque isso implicaria um princípio indutivo. A gente teria que ter um princípio, alguma coisa que nos permite passar das premissas para a conclusão. A gente não tem uma boa explicação sobre isso. Não se tem uma... Da mesma forma que a gente tem uma lógica dedutiva que nós sabemos, porque as informações são restritas, que de um conjunto de proposições eu consigo extrair uma conclusão, a indução, não existe uma lógica dedutiva que nos auxilie nesse sentido. Isso, de fato, é um grande problema, né? Até hoje se discute isso, o problema da indução. Eu não acho que tem solução, assim. Nesse sentido, eu sou um pouco popperiano. O Rogério discorda, ele já me falou várias vezes. Mas, assim, tem gente que não se assusta muito com isso também. Tem respostas muito interessantes, de Strawson, os kantianos. Mas o ponto é isso. O Popper é um Humeano no sentido mais forte do termo. Talvez seja um dos poucos que ele se julga ter levado a sério, né? E isso é uma coisa que a gente vai poder voltar agora. Aqui é uma menção de que, teoricamente, ele teria virado o positivismo de ponta cabeça. Isso é uma expressão que se fala muito sobre o Popper como alguém que... Já vi psicanalistas falando que ele tem uma ânsia, quase uma inclinação por inverter as coisas. Mas é verdade, de certa forma. Ele vai discordar de uma série de teses. E aqui é o ponto que o Rogério estava falando. Quer dizer, para a gente poder aceitar uma teoria como falseável, a gente precisa adotar o que ele chama de um conjunto de enunciados básicos. E esses enunciados básicos precisam ser validados de alguma forma. Quem é que valida isso aí? Quem é que decide sobre isso aí? Porque, no fundo, também é uma tomada de decisão. Não é o indivíduo, é a comunidade científica que vai decidir sobre isso. Ele chama isso de uma convenção e um acordo. Isso é bem complicado. Porque... Primeiro porque a gente tem que tentar entender de que maneira... Quer dizer, por que ele não aceita que o indivíduo possa decidir sobre isso? Por que não é por que tem que ser a comunidade? Por que é a unidade? Né? E como que não tem arbitrariedade nesse processo? Ele acha que ele tem uma boa resposta. Só vou continuar aqui para não me perder, mas na sequência eu vou voltar a isso. Eu já tinha falado sobre isso, sobre a indução, né, gente? Que não tem indução. A ideia é tentar produzir uma metodologia da ciência que não use a indução. Porque ele acha que a indução... se você coloca a indução dentro de uma metodologia científica, e se fez isso por duas razões. Uma, para poder demarcar os empreendimentos... o empreendimento científico de outros empreendimentos, outras atividades, por exemplo, sei lá, a filosofia, a metafísica, a matemática, a lógica, enfim, todo empreendimento cognitivo que, por mais legítimo que seja, não é ciência, vários autores acharam que era relevante a indução. A indução, de alguma forma, ela é incontornável. E ele acha que isso não é uma boa razão, a gente pode prescindir da indução. Basicamente porque ela não existe, ele acha que ela não existe indução, e mesmo que existisse, quer dizer, o Hume já mostrou que aquilo é muito difícil. Você se manter a indução dentro da ciência é colocar um elemento irracional lá dentro, e a gente não precisa disso. E é o outro ponto, que é que a gente pode, apenas com a lógica clássica, com a lógica
tradicional, a gente dá conta da explicação de uma metodologia científica. Isso é bastante polêmico porque, bom, a lógica dedutiva clássica é uma ferramenta, né? Ela tem essas limitações, ela não, parece que não capta muito bem, às vezes, a prática do cientista. Essa é uma linha de crítica aí. Aqui é um outro componente com respeito a quando se passa no teste, né? Quando você passa num teste, o Popper vai chamar isso de corroboração para se contrapor a ideia de uma confirmação. Né? Corroboração não é um elemento positivo na sua epistemologia, é simplesmente a ideia de que aquela é falar sobre o histórico da hipótese ou das teorias. Então, tem que tomar cuidado para não confundir isso. Né? Corroboração não tem elemento positivo. Assim. Você dizer minha teoria é super corroborada. A gente ouve as pessoas falar sobre isso, dando esse tom, esse sentido, mas não é o caso. Bom, aí eu deixei suspenso aquela hora, mas tem esse ponto aqui com respeito à ideia de que, até eu conversei com o Severo antes sobre isso, o Popper ele não achava que a observação cumpre um papel muito importante cumpre um papel na hora de decidir, na hora de justificar certos enunciados, certas proposições. O que justifica, né? O que justifica um enunciado, uma proposição é sempre outra proposição. E então, naqueles exemplos simples, né? Você tem um cisne, todos os cisnes são brancos, e aí a observação de um cisne negro refutaria essa hipótese geral, né? Na verdade, é o enunciado que você vai fazer. Você enuncia sobre isso, né? Você coloca em linguagem, em uma estrutura linguística, e aí esses dois enunciados não podem ficar numa mesma teoria, portanto, a gente vai ter que jogar fora a teoria, ou revisar, ou enfim, fazer tomar alguma estratégia. Mas a observação do cientista particular, ela não tem peso científico. Então, ele vai ter essa argumentação de que a observação não tem um papel relevante no processo de justificação. E isso é uma coisa que a Susan Haack vai ficar chocada. E, na verdade, eu acho que epistemólogos em geral ficariam chocados com esse tipo de posição, porque se você já fizer epistemologia, vocês sabem que existe lá os fundacionistas, os coerentistas, e é comum se ter a ideia de que pelo menos a percepção é uma fonte de conhecimento, em que em algum momento a gente tem uma crença não inferencial que justifica uma outra crença. E então você cria lá uma cadeia de justificação, pode ser linear, pode ser mais coerentista. Mas o Popper ele está nessa outra linha aqui, que também não tem pessoas, tem pessoas muito boas, grandes filósofos, né, que é o Davidson, o Hort, o Sellers, também pensam mais ou menos esse tipo de coisa. Mas por que o Popper vai entrar nessa discussão? Né? Pelo que ele chama aqui de trilema de Frias, que é um trilema que está lá na lógica, e ele acha o seguinte: primeiro, então, a gente aceita que não há justificação, não há essa passagem de uma espécie de componente não inferencial, não linguístico, justificando não tem isso. Então, quer dizer, quando que a gente pega quando que um enunciado básico é justificado? Né? Aí ele acha que tem três situações: uma adesão dogmática, ou tu cai uma regressão infinita, ou alguma forma de psicologismo. Que forma de psicologismo aqui, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o projeto do Carnap. A gente tem lá os enunciados protocolares, e aqueles enunciados protocolares são a base do sistema construcional. Então, mas aí o Popper diz, olha, isso aí é psicologismo numa outra linguagem, num outro vocabulário, no vocabulário de
falando de linguagem agora, mas você ainda está no registro de psicologista. E aí a ideia dele, que eu acho até quase uma contradição em termos, mas assim, seria uma espécie de dogmatismo crítico. Quer dizer, eu aceito dogmaticamente, em algum momento a comunidade vai aceitar o conjunto de enunciados como aqueles enunciados são básicos para refutar essa teoria. Mas e aí, é para sempre? Não, porque a gente falou que o Popper não é um falsacionismo dogmático. Aquilo ali está sujeito à mudança, desde que a comunidade julgue razoável, por algum motivo, sei lá, algum instrumento novo, alguma técnica nova, alguma descoberta diferente, você pode revisar isso. Portanto, até mesmo uma teoria que por algum momento foi tomada como falsa pode ser modificada e não mais ser assim vista. E isso não seria, esse conjunto de enunciados básicos não seria arbitrariamente colocado, né? Ele seria passível de revisão. E aí você pode dizer, e qual a natureza qual a objetividade desses enunciados básicos, né? Da base empírica, eu estou trocando aqui, mas é a mesma coisa. É que, segundo o Popper, há uma validação intersubjetiva, né? A validade, ou objetividade aqui nesse sentido, é intersubjetividade. Poder discutir, ser público isso, e ser passível de debate, de discussão. Objetividade aqui é esse sentido que ele está usando. Sim, Robson, não é estranho que o Popper vá por esse caminho, porque desde o início ele parece estar querendo delimitar a ciência de maneira lógica, objetiva, em termos de uma descrição da relação entre teorias, a hipótese e as predições observáveis dessa teoria e hipótese. E agora ele está dizendo, não, tem sempre um elemento aqui, se a teoria está refutada ou não, mas corroborada, isso depende de uma decisão da comunidade científica. E agora ele está falando aí do comportamento dos cientistas, ou da atitude dos cientistas com relação àquilo que eles estão observando. Só que isso agora não é uma característica nem das teorias, nem dos relatos das observações, mas da atitude dos cientistas. No entanto, o projeto original dele parecia, ou não, ser o de descrever a cientificidade de uma teoria em termos das características lógicas daquela teoria, e não em termos de características psicológicas da comunidade científica que usa aquela teoria. Ele, como mais para frente eu vou comentar isso, tem essa saída, né? Quer dizer, você tem que ter o que o Lakatos, que é alguém que vocês vão estudar com o Rogério aqui, vai falar sobre isso, ele sempre fala. O Lakatos é alguém que vai ler a filosofia do Popper e vai produzir alguns rótulos. Esse que eu falei para vocês, que é de um falsacionismo dogmático, é o que ele julga que em algum momento o Popper foi. E num segundo momento, o Popper teria sido o que ele está chamando também de um falsacionista sofisticado, que é esse falsacionista que sabe que a gente nunca vai falsear, nunca vai saber que uma teoria é falsa de fato, porque a questão da base empírica ela é revisável, ela é relativa. Então, nesse sentido, entra um novo componente que é isso que é uma decisão do cientista, né? Há um componente de tomada de decisão na hora de produzir a ciência, e isso é meio incontornável. Ele acha que na prática, isso eu já vi isso, o Popper acha que na prática isso não é problemático. Os cientistas, eles sempre mais ou menos vão se entender sobre isso. Talvez isso seja um problema que os filósofos ficariam um pouco reticentes com respeito a isso, mas que na prática as coisas se resolveriam. Assim. É uma aposta assim, que ele teria, eu acho. O que me parece, que eu acho que é estranho, que a pessoa fala, é que ele quis inicialmente, a impressão que dá é que ele queria inicialmente demarcar a ciência não em termos das atitudes, né? Eu acho que é científica, tu acha que é científica, nós achamos. Ele quis fornecer um critério objetivo de demarcação da ciência. E esse critério seria um critério que levaria em consideração apenas as teorias e as suas características lógicas. E agora, o que tu está falando aí, né,
É que não, tu não tem como fazer só isso, que em parte essas características têm que ser complementadas por uma decisão que pode acontecer ou não. Então tem um elemento ali que é subjetivo, que é psicológico, e que faz parte da caracterização de uma hipótese como científica ou não. Sim, mas ele acha que historicamente tem sustentação, isso que ele está falando, não é só uma aposta. Enfim, bons cientistas teriam tomado esse tipo de decisão e sempre tem uma espécie de... a comunidade, mais ou menos, vai reconhecer se aquele indivíduo está tomando decisões mais ou menos razoáveis ou não. Assim. Eu diria que vai por essa saída. Apesar da história, e isso é verdade, Popper em nenhum momento diz, eu não estou preocupado em descrever a história. Eu estou preocupado em descrever os grandes cientistas, né? O que os grandes cientistas fizeram, as grandes teorias. Porque a filosofia do Popper é isso, é uma questão, as grandes questões que importam. Não é, como ele diz assim, uma filosofia da ciência do técnico, assim, do trabalhador, daquele que faz ciência na ciência normal, quando vocês forem ler Kuhn lá, ou se já não estão lendo, aquele cientista resolvendo o problema. O Popper, quando discutiu com Thomas Kuhn num congresso em 1965, lá que reuniu lá os titãs da filosofia da ciência da época, a primeira coisa que o Popper, uma das coisas que ele viu e que deixou ele muito inquieto era isso, quer dizer, essa filosofia da ciência aí que o Thomas Kuhn está descrevendo, na verdade existe, talvez seja até a maioria, talvez quantitativamente seja isso, mas não é sobre isso que a gente tem que, não é sobre isso o sucesso da ciência, os momentos de sucesso dela. O momento de sucesso é o momento em que parece que o cientista se comporta popperianamente. O cientista do Popper, se vocês quiserem, seria o cientista da investigação extraordinária, né? Aquele cientista que já não acredita mais no paradigma, que já está considerando alternativas. Enfim, é um cientista que está disposto a jogar a sua teoria fora e construir outra melhor, talvez. Ok? E aí... Essa aposta que o Popper faz, parece que está baseada em indução. Como? Parece que está baseada em indução essa aposta. Dedução, não? Dedução? Sim, a ideia é que o Popper fosse dedutivista, mas é que parece que, pelo menos do modo que eu entendi a proposta. Pode ser, mas pode ser um erro da minha apresentação, porque assim, tem autores e na literatura que o Rogério passou para vocês, tem gente que mostra que isso é só uma tentativa, quer dizer, entra indução em muitas partes do processo dele. Acho que eu vou poder falar sobre isso, né? Mas eu posso antecipar que, por exemplo, há um cenário em que você descreve uma teoria que foi corroborada constantemente. A teoria passou em vários testes. Tá numa situação. Por que você aceita essa teoria e não, sei lá, uma teoria nova, uma conjectura nova que não passou em nenhum teste? Como que você faz esse tomado de decisão? Baseado no passado, não pode, né? Você não pode. Se o Popper olhar e dizer assim, não, mas olha só, ela funcionou aqui, funcionou. Não dá, porque aí seria uma indução no processo. Né? Então, o sucesso dela, nem que seja uma indução assim, com aquela, não lembro o meu nome, mas com respeito à próxima situação. Projeção. Isso, indução projetiva. Nem isso ele pode dizer. Então, é possível colocar a posição dele em alguns cenários difíceis assim, de tomar decisão. E a Susan Haack, ela não popa, quando vocês lembram, ela diz assim, o cenário da filosofia popperiana oficial, que é esse, o negativismo lógico, beira uma coisa assim inconcebível, né? Você, a rigor, levar a indução a sério, porque nem o Hume levou a indução a sério, né? O Hume, ele foi um autor que no final teve uma saída naturalista ali, é o hábito que se impõe, a gente continua se comportando. Então nem o Hume, ele mitigou, ele é um sétimo mitigado. Então como que o Popper consegue fazer isso? Né? É difícil, assim. Né? Mas é o preço da originalidade. Ele pode não concordar com ele, mas ele vai ser mencionado pro resto da história da filosofia. Sim, mas você já está errado. Mas tem um colega meu que disse assim, eu tenho um colega meu que disse assim, Robson, se tu tiver uma ideia, se tu tiver um conjunto de ideias, pega a mais louca, assim, aquela que tu sabe que todo mundo vai ver o que você está falando. E ele se publica essa aí primeiro, porque
mesmo que todo mundo discorde de você, vão ter que mencionar que você existe. É uma estratégia de marketing, não estou dizendo que isso é certo. Eu acho que às vezes o Popper tem isso, ele pode estar muito errado e eu acho que cada vez mais as pessoas vão percebendo que é o que a Susan Haack fala, é um cenário, uma filosofia difícil de engolir, mas é incontornável. Entendeu? Estou falando em termos de estratégia, não estou dizendo que isso é certo ou errado. Okay. Tem meia hora. Tá, eu vou passar para essa parte aqui, ó, que ela diz assim, ó, por tudo com que o Popper se apresenta como um defensor da ciência, sua filosofia prejudica-lhe a credibilidade. Ele tenciona fornecer uma imagem do empreendimento científico que seja meticulosamente falibilista, porém ainda completamente cognitivista. Mas o que ele de fato nos dá é um tipo de ceticismo dissimulado, quer dizer, por quê, gente? Eu acho que eu não deveria ter pulado. Por que isso? Você vai chegar num cenário em que todos esses termos, como, sei lá, corroboração, racionalidade, objetividade, como vocês veem, esses termos ele é recorrente na obra dele. Eles são totalmente despojados do seu sentido mais tradicional. Então, o que é a nossa, o que a gente falou antes, qual o estatuto atual das nossas melhores teorias científicas? São conjecturas que foram corroboradas. O que isso significa? Que não foram até então refutadas. Significa que eu devo acreditar que elas são verdadeiras? Não significa, não precisa. Mas psicologicamente o cientista precisa acreditar no empreendimento. O Popper acha que não precisa, e ele dá alguns exemplos. Por exemplo, o Einstein dizia que a teoria dele estava completa, e portanto, a rigor ela é falsa, e ele mais ou menos sabia disso, e ele continuou trabalhando. Então, o Popper teria alguns exemplos de situações históricas em que você não precisa acreditar na sua teoria para você desenvolver ela, para você continuar desenvolvendo a atividade científica. Então, tem esse ponto, você não precisa acreditar. Pode ser que a sua teoria seja verdadeira, pode, mas a gente tem uma noção do que é verdade. O Popper até aceitava, por muito momento ele fugia da discussão, mas ele aceitava que alguma concepção correspondentista de verdade. Depois ele vai ler lá o Tarski e vai confundir tudo lá, não vai ler muito bem e vai achar que o Tarski está fornecendo uma definição de verdade. E então ele vai introduzir isso na sua filosofia, mas o ponto é esse, o que é ter uma definição de verdade, o que é ter um critério de verdade, quando a sua teoria é verdadeira. O Popper acha que a gente nunca vai ter um critério, a gente não tem um critério para saber se as nossas teorias são verdadeiras, então a gente pode até ter uma ideia do que é verdade. Por exemplo, se você tem uma teoria e ela é verdadeira, a rigor ela nunca vai ser falseada, né? Você pode testar, só que a situação é essa, a gente não sabe, a gente só pode conjecturar, que é a frase que eu reproduzi aqui de uma das partes do Popper lá, que diz assim, a gente não sabe, a gente só pode conjecturar. Como é que o Popper explica o sucesso, então, tecnológico da ciência? A gente não sabe se as hipóteses que a gente tem são verdadeiras, mas a comunidade científica tomou uma decisão de rejeitar algumas teorias do passado e tomou a decisão de continuar aceitando essas que tem no lugar, porque se é uma decisão que poderia tomar alguns indícios que a gente tem, e para qualquer teoria que a gente tem hoje, existem indícios favoráveis e contrários, não tem nenhuma teoria atual que não tenha indícios nos dois sentidos. No entanto, ele está dizendo que tem uma decisão que a comunidade científica toma de dar um certo peso para certas observações, e aí então é corroboração, não é refutação. Mas fora isso, parece haver um progresso na ciência. A ciência avança e a gente tem as aplicações na ciência. E muitas vezes, as pessoas que são mais realistas em relação à ciência, eles tomam isso como um indício da verdade, ou pelo menos da quase verdade, da verdade parcial das teorias que a gente tem hoje. O Popper não. Como é que ele explica, então? Eu acho que... Se são só conjecturas, como é que ele explica a aplicação da ciência, o progresso da ciência? Eu acho que a deixa da tua fala pode se encaixar nessa terceira parte aqui, então eu vou correr um pouquinho. No momento em que, segundo a Susan Haack, essa é a leitura dela, então vamos seguir ela, ela diz assim, há um momento em que o Popper percebe que esse cenário negativista é muito difícil de segurar, e os críticos não pouparam
esforços para mostrar que isso é meio inaceitável. Quer dizer, o projeto de construir, de explicar o sucesso da ciência acaba por nos entregar essa proposta bastante impalatável. Então ele vai usar analogias, né? Ele vai usar certas analogias. Ele vai reconhecer, por exemplo, que isso que não é ceticismo, é falibilismo. A gente entender que é falha, a gente nunca vai saber se as nossas teorias são verdadeiras. Ele vai usar algumas metáforas, por exemplo, com respeito às... como é que a gente entende essa noção aí dos enunciados base, a base empírica? Pensa em um pântano em que você coloca estacas, e essas estacas, você não tem um momento em que ela pode parar a rigor, você sempre pode ir um pouco mais. Por que o cientista não vai um pouco mais? Porque não precisa, por alguma razão, por alguma questão do contexto, até ali tá bom. Então, mas você pode, sei lá, mais para frente pode ser necessário cravar um pouco mais. Então, ele cria essa analogia aí, que a Susan Haack chama de analogia sedutora, para poder nos explicar que a ideia de... tem alguma justificação no final das contas. Em algum momento para, ela não é arbitrária, não é trivial. Esse é um dos elementos. Outro recuo, outra atenuação que ele faz é com respeito ao que a gente já comentou, que ele entende que é um conselho, de certa forma. Né? Você concorda com o meu modelo? Talvez seja um dos melhores que se tem dentro da discussão. E aí ele diz, olha, então essa relação é condicional. Não é que você vai abandonar uma teoria, mas você pode... quando você encontra uma situação de refutação, se ela se reproduzível em outras situações, se ela se mantém, então você tem essa situação em que você pode salvar a teoria a qualquer custo, e o preço disso é você perder poder explicativo. Né? Mas você pode fazer o que ele chama de manobras ad hoc, que ele atribui a uma série de teorias, né? Psicanálise, ele acha que... ele acha que, por exemplo, a teoria marxista que se propunha científica em algum momento fez isso, porque, enfim, a revolução não ocorreu nos lugares onde o Marx descreveu que ocorreria, e aí ele acha que as manobras que foram feitas dentro da teoria foram única e exclusivamente... O problema é isso, se for única e exclusivamente para salvar a teoria, isso é um problema. Modificar a teoria não é um problema, porque modificar só para salvar de críticas, de refutações, isso é um problema. Então, mas aí eles é um conselho metodológico, eu não posso garantir que sempre ocorreu isso e que sempre vai ocorrer, né? Porque isso seria uma espécie de elemento da prática efetiva do cientista. Uma outra ambiguidade, que é com respeito ao que o Severo estava falando. O Rogério estava falando que parece que o Popper está focando só na teoria, nas relações lógicas da teoria com as evidências e com os enunciados de refutação. Mas há momentos, e isso a Susan Haack menciona, mas outros professores conversando fizeram questão de salientar esse ponto, que parece que ele está falando também com respeito a um procedimento científico. Quer dizer, é como você procede com as suas teorias. E se você é crítico com respeito a elas, você vai sempre tentar colocar ela em situações difíceis, de risco, para ver até que ponto ela passa nessas situações. Então, é um pouquinho diferente, é um deslocamento, né? Porque agora, se é um modo de proceder com a teoria, é um modo é uma atitude em relação à teoria, em relação às hipóteses, né? Então, essa ambiguidade, ela assim, até onde eu conheço, até onde eu já li, ela é onipresente na obra dele. Então, e essas atenuações, eu não vou poder mencionar todos, eu acho que também não vai dar tempo, mas são momentos em que o Popper vai meio que recuando. E aí é mais ou menos aquilo que a Susan Haack menciona aqui, citando o Kierkegaard, que em relação aos seus sistemas, a maioria dos sistematizadores são como homens que constroem um enorme castelo e vivem numa cabana nos arredores. Quer dizer, tipo assim, depois ele montar todo esse... a filosofia, o falseacionismo, esse modelo de ciência baseada na dedução, falseamento, na atitude crítica, conjecturas e refutações. Quando a crítica é muito dura, quando os críticos mostram as contradições internas do sistema dele, ele começa a recuar e apresentar essas analogias, essas atenuações. E a Susan Haack diz, esse é uma espécie de Popper das sombras. Assim.
Popper das sombras. É um Popper que não... Por que ele é o das sombras? Porque ele não forma uma outra filosofia, não articula um outro sistema. Ele simplesmente é o momento em que o Popper, segundo ela, segundo a sua leitura, simplesmente recua para esse espaço aí, para não ser tão atingido pelas críticas. E aí essa é a situação que ela descreve, né? Fica-se com a marcada impressão de que Popper quer ter as duas vias. É um afoito por levar o crédito por ter ideias grandes e radicais, mas não quer engolir as consequências grandes e radicais também. Não sei se eu concordo com isso. Às vezes eu acho que é um pouco de exagero. Há outros momentos em que, por exemplo, como o Severo estava falando, como é que a gente pode pensar o desenvolvimento tecnológico, quer dizer, o sucesso científico, sem a gente acreditar que aquele negócio descreve a realidade de alguma forma, ou de que aquelas teorias a gente precisa entender por que é racional usar, sei lá, física newtoniana para poder ir na Lua, e não é racional usar uma outra teoria de outras, sei lá, de outras civilizações que a gente não julga científica. Quer dizer, o que explica isso? Popper diz é racional agir com base nelas. Mas e o que é racional para Popper? Segundo a discussão dele, racionalidade não é alguma coisa substancializada, não é alguma coisa, por exemplo, como o moderno pensa. Né? Vocês podem, se vocês já leram os modernos, é muito interessante, que é sempre um recurso que eles usam, né? A razão, a racionalidade, razão pura, razão prática. Mas, assim, para o Popper, não existe a razão, é uma atividade, é sempre um empenho, um debate, uma discussão. Então, a noção de racionalidade dele fica tautológica, como ela disse aqui. Agir com base... Ser racional é agir com base na discussão atual que se tem sobre aquele tema. Mas, sabe, fica difícil entender muito bem quando que eu estou autorizado a pensar nisso. Não é muito bom essa resposta que ele dá. E aqui está o que eu estou falando. Quanto tempo eu tenho já? 15, 20 minutos. Mas eu queria fazer umas perguntas. Tá. Eu vou correr então. Um pouquinho. Esse momento que eu já falei para vocês em que há uma série de... Isso é uma espécie de ambiguidade da obra. Isso é um trabalho exegético para ver até que ponto isso funciona. O Popper teria deixado certos termos, assim, confirmação, certas expressões que dão a ideia de que parece que tu está finalmente dizendo para o teu leitor que você pode aderir a uma teoria porque parece que ela está confiável, de alguma forma. Mas, quando a gente vai olhar mais perto, quando a gente vai entender o que ele quer dizer com essas expressões, é totalmente diferente do que o senso comum pensa, e não só o senso comum, assim, em geral, mas mesmo o senso comum filosófico. Quer dizer, quem estuda um pouquinho de epistemologia vai ter um pouco de dificuldade de entender como é que ele consegue despojar esses termos dos seus sentidos mais tradicionais. Né? Aqui é um terceiro ponto em que toda essa ambiguidade da obra dele não é percebida pelo público, né? Muitos cientistas que defendem, e aí tem alguns exemplos aqui, que é esses daqui que estão aqui embaixo. Né? Esse aqui é um físico que defendia lá uma teoria sobre o sistema estacionário do universo, né? Antes da ideia de um universo em expansão. Então esse cara, ele era um físico e ele comenta que ele era um popperiano empedernido. A Susan Haack assistiu uma palestra dele e ela ficava dizendo assim, e tudo que ele falava sobre Popper não batia com um Popper de verdade. Quer dizer, é um entusiasta de capa, talvez. Outros caras também se envolveram, outros cientistas, na verdade, prestigiaram a obra do Popper. Tem alguns que leram e conhecem, mas é sempre com algum cuidado eles endossam. Né? Por exemplo, esse cara aqui, o Medaway, ele era um neurocientista, e aí ele teve uma época que ele estava depressivo, com os resultados ruins, e ele leu o Popper e descobriu que isso é bom. Resultados negativos ajudam, de certa forma, o progresso da ciência. Então,
Popper ajudou a tirar ele da depressão, então, nesse sentido, o Popper teve uma relevância pessoal. Mas tem progresso na ciência do Popper? Em que consiste o progresso da ciência do Popper? Progresso? Tem. Porque se eu não tenho como saber se as teorias atuais são verdadeiras, nem tenho como saber se são falsas, nem tenho como saber se as do passado, portanto, eram falsas, em que consiste o progresso em direção ao quê? Qual é a marca do progresso? Tipo, ele faz uma analogia com uma espécie de sistema de adaptação, né? Elas são adaptadas naquele momento, naquela situação, para aquele contexto, ela está funcionando. Se as coisas forem mudando, né? Mais ou menos é aquela coisa da analogia, a Susan Haack tem razão. As analogias são muito boas para evitar essa crítica mais incisiva, né? Mas o que eu entendo é isso, que ele fala, tipo, naquele momento funcionou, mas e quais vão ser os cenários posteriores, a gente não sabe. É uma ideia de progresso bem assim, relativa, né? Relativa ao contexto, quer dizer, não tem um critério objetivo de progresso. Mas ele é realista, né? Ele é um realista e ele acha que a gente não pode abdicar da ideia de estar descrevendo o mundo, né? De estar descrevendo a realidade de alguma forma. Sim, Mas isso é um guia, isso é uma ideia da razão, quase uma coisa kantiana. Na ideia tu não tem como saber se a tua teoria atual descreve o mundo. Nem tu não tem, no mesmo caso. Não tem tu não tem como saber também se as teorias do passado eram falsas. No momento em que elas foram falseadas, à luz da discussão. Foi uma decisão que eles fizeram. Mas a gente não pode também entender decisão como uma coisa arbitrária, né? Porque é uma decisão, no sentido de que é uma convenção, né? Uma convenção. A comunidade, se alguém colocar o elemento para desconfiar, vamos desconfiar dessa situação, desses experimentos, desses estudos, por alguma razão, e aí o Popper sabia, por exemplo, das questões do holismo, ele sabia que a gente tem hipóteses auxiliares e tal. Se você achar que tem algum problema naquele resultado, então faça uma conjectura sobre aonde você acha que está o problema e a gente vai poder estudar e ver isso. Mas, logicamente, isso sempre se impõe, essa dificuldade de saber onde está o falseamento. E tal. É isso que eu não mencionei, tá? Essas críticas... Eu não mencionei a crítica padrão, que é o problema do holismo. E o problema do holismo é o calcanhar de Aquiles do Popper, eu acho. Todo mundo concorda com isso. Então, eu vou continuar? Posso então, depois dessa ideia de que existe um Popper radical, um Popper que pensa a ciência como esse empreendimento aí que deve ser focado em grandes conjecturas, grandes ideias e colocar à prova, etc. Aí depois de receber crítica ele vai para esse Popper das sombras ou essas analogias e a Susan Haack diz, olha, isso tudo é um cenário muito difícil de aceitar, né? Então, vamos olhar para o Popper e ver o que ele tem de interessante. E aí a crítica dela aqui é dura, porque ela diz assim, olha, o que é original, eu tô interpretando, tá, gente? O que é original não é aceitável e o que é interessante não é dele. Isso é uma crítica dura, né? E aí ela vai dizer, algumas das intuições que o Popper tem, não que isso não seja um problema, porque o debate é isso mesmo, outras pessoas pensam, mas já tem de maneira até mais interessante em outros pensadores, né? O Popper alguns cita, outros não. Outros eles não citam, talvez não tenham lido. Que é, por exemplo, o Huxley, que fala sobre isso, sobre a relação da ciência como uma continuação do senso comum. Por que nesse sentido, o Popper fala que ele não há rupturas? Uma tese metafísica não é metafísica de maneira definitiva. Ela pode vir a ser científica. Ele dá o exemplo do atomismo, ele fala as raízes filosóficas dos problemas empíricos, dos problemas da ciência. É um texto que está nas conjecturas e refutações. As raízes filosóficas dos problemas da ciência. Acho que é uma coisa assim. Que é isso, essa passagem de certas hipóteses, certas ideias que foram desenvolvidas como ideias metafísicas, mas podem passar a ser ciência. Então, esse continuismo, assim, quer dizer, o Popper não é um cara, aqui a ciência. Há relações aí, há modificações. A ideia é parecida com a do Einstein também, de que a gente teria a ciência como
um refinamento, né, das nossas pensamentos, nossas ideias do dia a dia. A mesma coisa no Dewey. O Darwin, que é interessante aqui, que é o ponto de que o Darwin ele sabia que a gente tem uma espécie de inclinação, quase um viés, né? Hoje a gente estuda psicologia, a gente sabe que é de evitar os indícios negativos com respeito às nossas hipóteses. E isso parece que é uma das coisas que preocupava o Popper. Quer dizer, a gente vê alguns pensadores, alguns cientistas, e eles parecem que tem uma ânsia de provar, de confirmar, de conseguir mostrar que as suas hipóteses estão corretas. E sendo que se valeria a pena, a gente poderia cortar caminho se você focar em cenários em que ela pode estar errada. Né? Então, isso parece que é uma virtude. É uma virtude se você conseguir entender isso. Né? É virtuoso entender que as evidências negativas podem ser muito interessantes para o trabalho científico. Aí depois tem esse outro autor aqui, a verdade das hipóteses da teoria. A mesma coisa, com respeito à capacidade de rejeitar a hipótese. E aí a conclusão da Susan Haack é que, bom, esses autores todos, eles têm até uma filosofia própria, com pontos interessantes, mas nenhum deles defende algo como esse negativismo e esse ceticismo que o Popper defende. E aí, eu coloco um questionamento embaixo, que eu acho que é a única cartada que um popperiano, eu não sou um popperiano, mas alguém que lê Popper, enfim, pode dar, tipo assim, até que ponto esses autores levam Hume a sério? Porque eu acho que essa é o jogo que talvez muitos não querem jogar e que o Popper se dispôs a jogar. A indução, a gente tem uma boa explicação para ela? O Popper tentou responder isso, tentou responder o problema da demarcação e construiu esse castelo aí falsacionista. Então esse é o meu questionamento, quer dizer, porque esses autores aqui são de situações e contextos muito distintos e por isso que talvez eles não chegassem ao resultado que o Popper chegou. Pense o seguinte, só mais um elemento. Alguém como Kant ficou bastante chocado com o problema da indução, né? A indução não é uma coisa trivial. Dentro da história da filosofia, respostas kantianas, respostas transcendentais ao problema da indução, por muito tempo, foram respostas interessantes, adequadas. A indução, né, faz parte de um componente das estruturas transcendentais. Mas essas respostas, essas abordagens, não, pelo menos no comecinho do século XX, já não tinham mais o apelo que elas tiveram antes. Porque, bem, aí é uma questão à parte, aí, como é que a filosofia do Kant começou a ter dificuldades para responder certas questões. Contradições internas do seu projeto. Né? E aí, quanto tempo eu tenho já? Nada, acabou. Eu quero fazer pergunta. Tá. Bom, aqui eu só vou mencionar. E aí, se vocês forem ler o artigo lá, no final ela tem as respostas dela. Que é como ela acha que a gente pode preservar as angústias, os problemas que o Popper tinha, mas agora numa outra filosofia da ciência. Né? Que aí ela vai vender o peixe dela, ela vai dizer o que tem que fazer, como é que a gente responde. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então ficou assim. E aí vocês podem ler lá, eu aconselho, é uma ideia boa, não sei se eu concordo, mas é uma linha de argumentação interessante e está a par dos resultados da filosofia da ciência. Obrigado, pessoal. Nossa, a gente tem uns minutos ainda, então se alguém aqui tem algo que sempre quer saber, mas nunca teve coragem de perguntar a respeito de Popper, vai na hora de perguntar. Alguém tem uma pergunta? A crítica de Popper com Darwin, poderia explicar mais ou menos? A crítica de Popper ao Darwin. Há muito tempo atrás eu li sobre isso, e o que eu sei assim por alto é que o Popper interpretou mal a noção de adaptação lá.
mais adaptado é o que sobrevive, e o que sobrevive é o mais adaptado. E aí ele teria tido uma leitura que ele acha que isso aí envolve uma tautologia, quer dizer, não é muito explicativo, e que ele menciona que o darwinismo, o que ele teve acesso, seria uma espécie de empreendimento metafísico, um programa metafísico. Ele errou, ele reconhece que ele leu errado, e que não é que ele leu errado, ele não entendeu muito bem. E aí ele vai se retratar e vai produzir um outro artigo e vai dizer, olha, eu errei, eu entendi errado. Na verdade, o darwinismo não é uma hipótese que é testável, é científica. Ele ainda mantém um pouquinho, dizer, é difícil de testar, né? Como é que você testa o desdobramento dessa teoria, até porque tem descrições com respeito ao histórico das espécies, do desenvolvimento dela, toda a dificuldade de testar uma hipótese histórica, mas o ponto é que ele retorna. Então, o que eu sei é isso. Ele chega a dizer que ela é um empreendimento metafísico, o que faz com que os biólogos... Não, o que você está falando, não está correto isso. E aí ele se retrata. É isso que eu sei, assim, por alto. Eu posso te passar alguma referência, se for de interesse. Mas é o que eu sei, assim. Não conheço muito os detalhes, né? Os filósofos da biologia, em geral, têm alguma antipatia também com respeito ao modelo de ciência dele, como ele reconstrói. Não casa muito bem com a história da biologia, né? O professor Gustavo Capone, lá da UFSC, já conversamos sobre isso, ele comenta também que o racionalismo crítico não dá conta. Robson, qual que é a situação atual da discussão sobre o problema da demarcação? Qual que é a tua opinião sobre isso? Qual é a demarcação? Existe uma demarcação entre ciência e não ciência? Esse é o meu projeto de doutorado. Quer saber qual que é a tua tese? Vou ter que contar uma pequena historinha antes para poder fazer sentido do que eu vou falar, né? Eu fiz uma dissertação que eu defendi ano passado, sobre a orientação do Rogério. E aí os 3 autores que eu consegui dar conta num mestrado de 2 anos, com todas as características que a gente tem para fazer pesquisa nesse período, eu consegui obter alguns resultados, que é alguma discussão sobre Popper, algum debate entre Popper e Thomas Kuhn, e o que na literatura corrente se considera como um dos críticos, né? Não é o único, mas um dos críticos, que é o Larry Laudan, autor que vocês provavelmente também vão ler nessa disciplina, que publica um artigo em 83, chamado Demise of Problem of Demarcation. Seria tipo a morte, o fim do problema de demarcação. E nesse artigo ele faz um conjunto de críticas, e essas críticas são muito válidas. A literatura reconheceu que é difícil responder, né? Resumindo para vocês, ele mostra uma série de casos em que se tinha algumas propostas de critérios, mas esses critérios eles estavam a serviço de um embate quase que ideológico, às vezes de deslegitimação de certos empreendimentos, mas não só isso, como a ciência da época, o que estava sendo praticado naquele momento, não estava casado, não se respeitava aqueles critérios, entende? Então, por exemplo, o critério do Aristóteles, fazer ciência é falar sobre as causas, né? As causas. Em um momento, se você não fala das causas, aquelas 4 causas, você não está produzindo uma teoria científica. E aí tinha como é que é aquele médico que tem até um juramento que eles... Hipócrates. Isso, tinham seguidores de Hipócrates que, na verdade, tratavam as pessoas com base nos fenômenos, nos eventos, nos sintomas, e tratavam as pessoas e não se importavam muito com as causas disso. E, de alguma forma, poderia se dizer, estamos fazendo uma proto-ciência ou ciência. Um aristotélico, a rigor, teria que dizer, não estão fazendo isso. Eles não sabem do que estão falando, eles não sabem as causas daquilo. Outros problemas, enfim, aí ele vai listando, vai mostrando que, pelo menos até o final do século XVII, não se tinha critérios adequados sobre o que é ciência. E também reinou nesse momento o que a gente chama de... talvez algo que perpassou todo esse período, que é a ideia de que a ciência é infalível.
a infalibilidade das atividades científicas. Aí isso era um pressuposto. Foi até Kant, até muitos autores, principalmente por causa das teorias como a do Newton e outros pensadores aí que tinham, de fato, obtido um sucesso muito grande na modernidade. Só que isso também cai por terra no século XVIII, mais ou menos, por uma série de razões que eles começaram a perceber que as teorias científicas mudam. Você tem uma mutação, uma mudança, um desenvolvimento e um abandono, quer dizer, se você percebe que não é isso que a ciência obtém. A ciência não obtém verdade e ela não é infalível. Mesmo quando ela funciona, ela não é infalível. Foi-se colocado, por até alguns filósofos que foi mencionado aqui, colocaram alternativas de critérios. E o melhor de todos é a ideia de método científico. Né? Nasce mais ou menos no século XVII a ideia do método científico, como aquilo que daria as diretrizes do que é a atividade científica. Há muita divergência sobre o que é esse método. Há muita divergência sobre a que serviço ele está, qual o objetivo que ele deve atingir. Qual o objetivo de um método obter certos resultados. O que é a verdade, predição, teorias que salvam os fenômenos, enfim, aí tem um conjunto de critérios, de objetivos, de metas. Né? Divergência enorme. O Loudon mostra que não há concordância sobre isso. No século XX, ele faz a mesma coisa, apesar de com algumas modificações, com o positivismo lógico, com o Popper, com alguns herdeiros ali, e ele mesmo, a grande conclusão diz, olha, o problema da demarcação, primeiro é uma confusão entre você ter uma teoria, uma hipótese que a gente chama de apoiada por algum tipo de suporte de evidências. Isso é um problema legítimo, um problema epistêmico interessante, a gente deve discutir. Outra coisa é se alguma coisa é científica. O problema legítimo é qual é o suporte empírico. Isso. E aí a discussão, ele diz assim, tem que se fazer, talvez não se tenha uma boa resposta para isso, mas isso é interessante, a gente quer saber quando uma teoria está suportada por evidências, por testes, por etc. Outro ponto é dizer se isso é científico, não é científico, é pseudocientífico, é proto-científico, ele diz assim, isso é uma discussão que não cabe mais à filosofia fazer, isso está morto, a gente deve abandonar essa discussão. E, bom, depois desse grande parênteses, eu acho que a literatura entendeu que ele, de fato, foi o que colocou essa pá de cal aí no problema, e agora eu estou tentando ver como que a gente consegue responder, como que ainda a gente... Alguma variante do que a gente chama de problema da demarcação, fugindo dessa distinção que ele fez ali entre o que é uma teoria ser bem sustentada e o que a gente rotular uma teoria como científica ou não, como que a gente consegue salvar isso? E a minha ideia vai no sentido de pensar que o problema da demarcação tem uma interface, ou tem uma face, na verdade, prática, inserida em certos contextos. Você não vai obter um resultado universal, assim, um critério. Na verdade, a gente tem que listar um conjunto de critérios, de princípios, que vão mais ou menos dar conta para certos ambientes. Então, sei lá, a gente vai fazer uma discussão sobre pessoal da astronomia e o pessoal da ufologia, por exemplo. Né? Os ufólogos. Aí os ufólogos eles têm evidências, eles têm estudo, eles conversam entre eles, tem até revista. Então, quer dizer, eles têm atendem a uma série de demandas. Mas como que, e me parece, isso é um pressuposto, o que eles estão fazendo de errado? Se tem alguma coisa de errado ali, o que a gente pode mostrar que não é científico? Os resultados que nós conseguimos nesse debate não conseguem ser universalizados para todos os cenários, para todas as outras atividades que a gente chama de pseudocientíficas. Assim. Eu acho que, e aí é a minha divergência com Laudo e outros pensadores, é que pseudociência ainda descreve algum tipo de empreendimento teórico que falhe. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre ciência e pseudociência? Eu acho que é isso. Você tem que listar vários conjuntos e poder mostrar que aquela atividade, a gente tem que pegar um exemplo e dizer, aqui, aonde que está falhando? Tu está dizendo que não tem um critério universal, que tem para cada... Isso. E a despeito do que... Não é só um problema teórico também. Tem uma motivação prática que não pode ser... Ela não pode vir depois. Quer dizer, a gente tem certeza que teórica a gente resolve o problema e, portanto, a gente consegue tomar uma decisão, né? Porque é mais ou menos o que se pensa. Eu sei...
Eu sei que tem um teórico, um conceito e eu tomo uma decisão. A ideia não, as duas coisas são embutidas. Robson, então, em que sentido essa tua via que tá É uma via, só não é idêntica do Thomas Kuhn, porque o Thomas Kuhn tem um critério de cientificidade próprio para cada disciplina, que é um critério histórico, contextual e restrito àquela disciplina. O que é científico na física hoje pode não ter sido científico na física há 100 anos atrás e pode não ser científico hoje na biologia, porque a biologia tem outros critérios de cientificidade. Tá. Então, Eu aceito a indexação temporal nesse sentido. Eu acho que cientificidade e pseudocientificidade, se isso faz sentido, é algo que vai mudar. É incontornável esse componente histórico. Agora, o que eu acho que seria uma divergência que eu teria é que eu não acho que o Thomas Kuhn eu acho que ele tem um critério mais ou menos universal, que é o que eu chamo de... tem uma certa estrutura de investigação que tem que ocorrer dentro de uma certa disciplina para a gente chamar ela de uma atividade científica, né? Que é o desenvolvimento do que ele chama de investigação ciências normais. Claro que o Thomas Kuhn é muito cuidadoso porque ele também não quer excluir outras atividades que eventualmente não tem um paradigma, que não tem uma investigação de ciência normal. Mas assim, ele vai dizer, isso é o que ele comenta objetando ao Popper. Ele diz assim, quando a gente pensa na atividade científica, a gente pensa nisso, quer dizer, um empreendimento bem localizado, bem direcionado, com certos problemas. E os modelos do que a gente chama de científica normalmente casam com esse tipo de situação epistêmica social, né? Porque também tem um aspecto social ali, né? Sim. Bom, nosso tempo está terminando. O Robson vai ficar aqui ainda uns minutos, se alguém quiser ainda falar com ele. Então vamos agradecê-lo. Depois eu vou colocar o link para